Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, venho trazer aqui uma notícia que não é nova sobre a Igreja Católica na China, o acordo que foi feito entre o Vaticano e o governo comunista, que visa unir a falsa igreja criada pelos comunistas, a falsa igreja católica criada pelos comunistas, e a verdadeira igreja que está debaixo de perseguição na China. Este acordo do Vaticano com o Partido Comunista, ele foi denunciado pelo cardeal de Hong Kong, chinês, portanto, o cardeal emérito de Hong Kong, Joseph Zen, e foi dado a conhecer ao mundo ali um pouco do conteúdo deste acordo que é secreto e que sofreu forte oposição das lideranças católicas na China, porque, como nas palavras do cardeal Zen, significa a venda. Como ele disse, o Vaticano está vendendo a Igreja Católica na China para os comunistas. A Igreja está... Este acordo, disse o cardeal Joseph Zen, num artigo publicado pelo New York Times, ele disse assim, textualmente, que este acordo é o primeiro grande passo rumo à aniquilação da Igreja Católica na China. Ele disse, eu conheço os comunistas, eu conheço o Vaticano. Parece que o Papa não conhece os comunistas. Eles não cumprem, nunca se vai, se tem um acordo bom com regimes totalitários. E ele diz, este acordo significa uma traição aos católicos na China que durante todas essas décadas estão sofrendo debaixo da perseguição comunista. Quantos que foram presos, torturados, mortos, assassinados, que tiveram as suas igrejas destruídas, que continuamente estão aí debaixo do medo, da apreensão, porque a qualquer momento podem ser presos, podem ser mortos, pelo simples fato de serem católicos. Lembre-se que a China ficou comunista no fim da década de 40. 1949 foi a Revolução Comunista feita por Mao Tse-tung e os seus sequazes, os seus camaradas, os seguidores, que instituiu na igreja a desgraça do regime comunista. E, juntamente com o comunismo, vem tudo aquilo que faz parte do pacote comunista, ou seja, o ateísmo materialista e ateu, a opressão ao povo e a perseguição dura e implacável a todos aqueles que eles considerem contrários ao regime. E um cristão, por própria definição, tem a Deus como seu Senhor maior. E o comunismo é ateu e materialista, portanto, há uma divergência. Então, o comunista considera o cristão como um inimigo natural, a ser eliminado. E como os comunistas, de fato, viram que era difícil eliminar por completo a religião, especialmente a religião cristã, em que as pessoas, uma vez instruídas, tinham o apego e a determinação mesmo de serem mártires para defenderem a sua fé, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram e fizeram, de fato, a criação de uma falsa igreja católica. Os comunistas criaram, então, a falsa igreja católica, chamada Igreja Patriótica, onde esta igreja seria controlada pelo Partido Comunista, a fim de que não fosse ali ensinado nada daquilo que pudesse ser incômodo ou contrário ao regime comunista. Onde, pelo contrário, esta igreja patriótica pudesse servir de propaganda para o regime comunista. E, desta forma, eles nomearam bispos por sua própria conta, o regime comunista. O Papa Pio XII excomungou os bispos que foram, então, nomeados, que foram feitos por esta falsa igreja católica, a igreja chamada Igreja Patriótica. E a Igreja Católica verdadeira, ao contrário, ela teve que se esconder nas catacumbas, se reunirem de maneira secreta, e desta forma foi sobrevivendo. E o que é muito interessante, o número de católicos foi aumentando, porque era um grandíssimo testemunho a firmeza, a fidelidade dos católicos frente à perseguição comunista. Quantos outros foram então se juntando aos católicos, crendo em Jesus Cristo, vendo a fidelidade dos seguidores de Jesus Cristo na China. Assim, a Igreja Católica, mesmo clandestina, foi se disseminando na China. Depois, é interessante que, em 1979, um bispo católico verdadeiro que estava preso, ele, quando saiu da prisão, ele começou a organizar, junto com outros padres e bispos, etc., a organizar a Igreja Católica na China. Este bispo, chamado Fan Shuyan, ele ajudou a estruturar melhor
a Igreja Católica clandestina na China, a fim de que ela pudesse assistir melhor os fiéis e assim continuar a sua missão. A igreja continuava crescendo e, desta forma, a igreja permaneceu. Na década de 80, houve uma visita do Papa João Paulo II à Coreia. E o regime comunista, por considerar o Vaticano, o Papa, a Igreja Católica como inimiga, não permitiu que o avião papal sobrevoasse ali o céu da China, porque vocês deveriam saber pela geografia que a Coreia faz divisa com a China. E para poder chegar à Coreia, o caminho mais curto e lógico é passando pelo espaço aéreo chinês, só que não foi concedido, o governo chinês não concedeu a autorização e o avião papal teve que dar uma grande volta para poder então chegar à Coreia. E isto só indica o quê? Não é que, de fato, não eram benquistos, não eram bem-vindos, evidentemente, os católicos, verdadeiros católicos e as autoridades católicas na China. O tempo foi passando e a Igreja Católica foi se expandindo, como acontece sempre. A perseguição, prisões, torturas, mortes são incapazes de eliminar a religião, a verdadeira religião. E os cristãos foram sempre mais aumentando e sempre mais se fortalecendo por conta dessa perseguição e do testemunho daqueles que estavam dispostos. E o caráter do católico chinês são os melhores católicos do mundo, que estão dispostos a morrerem 1000 vezes, mas antes de abandonar a sua fé. Eu tive a graça de conhecer aqui, fazendo um breve parênteses, um sacerdote chinês, nascido na China, o nome dele Xiao, trabalhava em Curitiba, não sei se ainda trabalha, até 5 anos atrás ali estava, enfim, onde ele dava o testemunho, escutei o seu testemunho da sua família, dos seus tios, que foram muitos presos, outros mortos, viu seus amigos, muitos deles serem presos, levados pelo regime comunista, mas como eles estavam dispostos realmente a sofrerem as consequências do testemunho, para dar o testemunho da sua fé, não estavam dispostos a recuar ou a renegar Jesus para salvar a sua pele. Eram católicos de verdade, autênticos. Bom, fechando aqui o parênteses, a Igreja Católica, portanto, sempre sofreu, a verdadeira Igreja Católica, clandestina. Então, os bispos católicos, ali havia pouco mais de 30 bispos, todos presos, alguns em prisão domiciliar, outros em prisões estatais, mas impedidos de fazer o trabalho pastoral normal. Mas a igreja, Deus dá sempre a criatividade, o amor é criativo, de forma que os leigos e mesmo os sacerdotes disfarçados em tantos lugares estavam aí dando assistência aos fiéis, catequizando e fazendo chegar a fé e os sacramentos, a graça de Deus a tantos que desejavam a salvação. Desta forma, a igreja foi caminhando. E os papas tiveram sempre muito cuidado, o Vaticano teve sempre muito cuidado. Nunca reconheceu aquela falsa igreja católica criada pelo Partido Comunista como igreja católica verdadeira. Enfim, apesar dos muitos bispos que eles ordenaram, cada vez que ordenavam novos bispos, eles eram excomungados e assim por diante. Na verdade, a excomunhão já é automática, mas tantas vezes o Vaticano fez questão de declarar para deixar claro que aqueles que assim agem, procedem, estão fora da comunhão com a igreja e, portanto, fora da comunhão com Deus. E o que aconteceu? Isto foi se alastrando, foi se arrastando, melhor falando, durante esse período. Mas desde que o Papa Francisco entrou, primeiro na sua eleição, já foi saudado pelo governo comunista chinês. Já foi saudado e já foi como assim, cantado, né? No sentido de assediado, a palavra talvez não seja mais adequada, mas foi já solicitado, assediado para que pudesse iniciar ali um diálogo mais frutífero com a China. O que a China queria? O que a China queria e o que ela quer? Ela quer ter o direito de nomear os bispos e ela quer a unidade das duas igrejas, da Igreja Católica Verdadeira, que está na clandestinidade, e com a Igreja Nacional, com a Igreja Patriótica, que é controlada pelos comunistas. Na China, há cerca de 10 milhões de católicos, mais ou menos 10 milhões de católicos. Na Igreja Patriótica, tem mais ou menos aí uns 6 milhões e na Igreja Católica Verdadeira tem um pouco mais de 4 milhões de fiéis. E o governo chinês quer, então, esta unidade, tendo eles o direito de nomear os bispos. Evidentemente que a igreja nunca concedeu uma loucura dessa. Mas, nas conversações com o Papa Francisco e com a comissão por ele estabelecida, então iniciou-se este tipo de
conversação. O Papa Francisco, assim como muitos outros papas, desejam profundamente ir na China, só que os outros não queriam ir às custas da destruição da Igreja Católica verdadeira. Mas o Vaticano acabou fazendo em 2018, isso aqui é muito importante, 22 de setembro, esta data, 22 de setembro de 2018, foi assinado um acordo do Vaticano com o governo comunista, no qual, embora é secreto, vazou-se algumas informações, no qual o Vaticano, então, concedia ao governo comunista ali a nomeação, a autoridade para nomear os bispos. E o Vaticano teria, então, o poder de vetar, mas evidentemente que esse poder de vetar ficaria muito limitado e não poderia se estender ao infinito. Enfim, eles poderiam, então, nomear. E este acordo é que foi denunciado pelo cardeal Joseph Zen, esse chinês cardeal de Hong Kong, dizendo que foi uma traição. O acordo significa uma traição à verdadeira Igreja Católica na China, onde tantos foram presos, torturados e mortos para manterem a sua fidelidade a Nosso Senhor e ao Papa. E de repente se coloca então faz-se esse acordo, entregando o controle da Igreja Católica nas mãos do Partido Comunista. Alguém poderia dizer assim, mas não é uma coisa boa que a Igreja então, Católica se una ali? Não, não é uma coisa boa. Pelo amor de Deus, será que não está entendendo o que está acontecendo? Quem é que controla a Igreja Patriótica, a falsa Igreja Católica? É o Partido Comunista. É um partido comunista. Então, se unir, os bispos verdadeiros estarão também debaixo do controle do Partido Comunista e os católicos verdadeiros estarão debaixo do controle do Partido Comunista. Enfim, e agora com a autorização, melhor ainda, né, com a participação do Vaticano. Isto torna-se uma loucura. É algo inimaginável. É semelhante. Por isso o cardeal disse que constitui uma traição. O Vaticano está vendendo a Igreja Católica para os comunistas. É semelhante a uma mulher consciente que aborta o seu filho. Então, está como que a igreja agindo desta forma, a igreja que, entre aspas, né, as autoridades da igreja agindo desta forma, ou seja, alguém que mata o seu filho conscientemente. Então, nós não podemos, a igreja não pode, as autoridades da igreja não podem fazer isso. Foi o que alertou o cardeal Joseph Zen num artigo publicado no New York Times, onde ele, com palavras fortes, denunciava tudo isso. Ele dizia, peço aos católicos na China que não façam rebelião, mas é preciso voltar às catacumbas, porque é evidente que os comunistas não querem o melhor para a igreja, tá? E ele acusa o Vaticano de buscar um sucesso diplomático. Eles querem como que apresentar ao mundo esta ideia de que eles são bons em fazer diplomacia, em estabelecer as relações diplomáticas com a China, que foi cortada desde quando eles se tornaram comunistas e expulsaram os missionários. Eles querem estabelecer essas relações diplomáticas, mas não se importando com a igreja. É isto que diz o cardeal Zen. Eles estão preocupados com o sucesso diplomático com a China, mas não estão preocupados com a igreja, com, quer dizer, o cuidado das almas, com o cuidado dos fiéis, com a manutenção da verdade. Colocar a igreja debaixo do controle do Partido Comunista, isto é algo indizivelmente horrível, é indizivelmente dramático, é algo que nos salta aos olhos a loucura, a covardia que isto se torna, porque esses católicos que foram mortos, presos, torturados, tantos deles, enfim, foi para manter a fidelidade, para poder não se submeter a um regime que é contrário a Deus, que é contrário à religião e que não aceita o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isto que eles se mantiveram fiéis, dispostos a sofrer, dispostos a serem presos, dispostos mesmo a serem mortos. E de repente vem a autoridade da igreja e coloca esses mesmos católicos debaixo da autoridade dos comunistas. Isto é impossível de se aceitar. É realmente repugnante contemplar esse tipo de atitude. Mas, infelizmente, foi o que foi feito. É o que está sendo feito. E o cardeal, maior liderança religiosa na China, ele disse, eu conheço os comunistas. E eu também conheço o Vaticano. Ele diz, eu conheço a China muito bem porque sou chinês de Xangai, rodei toda a China lecionando nos seminários. Eu conheço a situação do nosso povo. Eu sei a perseguição pela qual passou o nosso povo católico durante todas essas décadas.
E as lideranças, os católicos, veem como um ato de traição este acordo que o Vaticano fez com o Partido Comunista, com o governo comunista da China. Nós não podemos nos submeter a isto. E ele diz aos padres, olha, se tirarem as paróquias de vocês, se não deixarem vocês oficiarem mais, então rezem nas suas casas, vão cultivar a terra, voltem para as catacumbas. O comunismo não é eterno, vai passar. Mas o que é aí triste, realmente revoltante, indignante, dramático, é o fato de essa extinção, esse esforço de extinção, vamos dizer assim, esta possibilidade de destruição da Igreja Católica na China, ela ser realizada com a iniciativa do próprio Vaticano, debaixo do governo do Papa Francisco. Então, esta é a situação, mas isso já tinha sido falado no ano passado, mas agora ganha novos capítulos. O que aconteceu? Talvez alguém pensasse assim, mas pelo menos alguma coisa boa vem daí. Então, a partir do momento que teve o acordo, então, os comunistas talvez agora deixem a Igreja Católica em paz, parem de prender os católicos, parem de perseguir os padres e os bispos que são da Igreja clandestina e assim por diante. Engano, grande engano. Este mês, tem umas 2 semanas mais ou menos, ou 3, então, o que aconteceu? Veio a notícia, né, de que o Monsenhor Vicenço Gun Sin Jin, ele foi expulso da sua casa. Então ele estava dormindo na rua, junto com um grupo de padres, dormindo na rua porque foi expulso pelo governo comunista, da sua própria casa. Então, em várias igrejas católicas, enfim, na China, o que eles têm feito? Eles têm mandado arrancar, onde tem, por exemplo, quadro com os mandamentos, têm mandado arrancar para colocar quadros com os ensinamentos do presidente comunista chinês, não é? Xi Jinping. Então, eles têm feito isto. Onde há pinturas bíblicas, ali, imagens sacras, eles têm mandado tirar para colocar a foto do líder comunista chinês. E o que é pior, a partir do mês de fevereiro, ou seja, daqui no próximo mês, eles, de 2020, todos esses organismos religiosos na China serão obrigados, portanto, a fazerem propaganda dos princípios comunistas. Daí está o resultado do acordo. Então, denunciou o cardeal e vários outros bispos também denunciaram, bispos católicos verdadeiros, na China. Então, várias autoridades e vários fiéis denunciaram que depois que o Vaticano fez o acordo com o Partido Comunista em 2018, a perseguição aos católicos verdadeiros aumentou muito. A maior perseguição desde a revolução cultural que houve na década de 50, no tempo de Mao Tse Tung. Então, os nossos irmãos católicos continuam sendo presos. Infelizmente, a mídia não vai mostrar isto, porque a mídia se foca muito mais em mostrar os aspectos comerciais, econômicos da China, porque agora é a segunda potência mundial, tem feito, desde que se abriu ao capitalismo como regime econômico, né? Então a China cresceu, tornou-se uma grande potência econômica, mas como governo, continua comunista, onde as pessoas não têm liberdade, não há liberdade de expressão, não há liberdade de pensamento, há um partido único, é uma ditadura sangrenta, onde todas as pessoas que se opõem ao regime, ou pelo menos que eles acham que são opositores ao regime, são presas. Veja, atualmente, hoje, na China, existe mais de 2 milhões de pessoas presas por causa da religião, e a maior parte é cristão. Então, os que estão presos por causa da religião são especialmente cristãos e budistas, presos porque não são aderentes, portanto, da maneira de pensar total do Partido Comunista. E agora, com o acordo do Vaticano, se, de fato, toda a igreja se unificar ali debaixo da autoridade do Partido Comunista, então é isto que o cardeal Zen denunciou. Ele disse que este acordo é um grande passo rumo à aniquilação da Igreja Católica na China. Então, meus amados irmãos, é esta situação, infelizmente, da Igreja Católica na China, uma igreja heróica, de pessoas, de irmãos verdadeiramente heróicos, de pessoas autênticas, dispostas a darem a sua vida por aquilo que realmente acreditam. E, de repente, se veem, assim, traídos pela ação diplomática, entre aspas, do Vaticano, que quer ter, como denunciou o cardeal Zen, querem ter um sucesso diplomático para serem vistos como
pelo mundo como pessoas que chegaram a este acordo com a China. Só que este acordo tem um preço muito grande, que é a aniquilação da verdadeira Igreja Católica, que a partir de então ficará oficialmente debaixo desta tutela, debaixo do controle do governo comunista. Razão pela qual a perseguição a estes católicos autênticos aumentou depois do acordo. E infelizmente, este apoio, pelo menos, esta simpatia do Papa Francisco ao comunismo foi que possibilitou isto. Essa simpatia. Quando o Papa foi em Cuba, isto é dito pelo cardeal, o cardeal Zen, no seu artigo no New York Times, diz o seguinte: não adianta você ter um acordo diplomático. Que fruto veio, ele vai dizer, da visita que o Papa Francisco fez a Cuba? Os irmãos Castro se converteram? O país deixou de ser comunista? Nem os presos políticos que ali tem, presos de políticos, milhares deles, nenhum deles foi libertado. Então, não houve frutos concretos, reais, vamos dizer assim, dignos de um cristão que visa, sobretudo, em primeiro lugar, a salvação das pessoas, a criação dos meios para que a verdade de Cristo seja ensinada e que a graça dele, através do sacramento, seja comunicada de maneira livre, sem peias, enfim. Não houve frutos. Então não adianta que eles façam um acordo diplomático com a China e voltem de novo às relações diplomáticas, se isto for às custas da destruição da Igreja verdadeira, na Igreja Católica. Portanto, isto foi denunciado e agora tem esses novos desdobramentos. Veja, bispos sendo presos, despejados de suas casas, então, dormindo na rua. Depois, também, agora, últimos meses, instituições de caridades católicas na China, que são católicos verdadeiros, que são cuidados por religiosas, que são cuidadas por pessoas, por religiosos, foram fechadas. Por exemplo, abrigo de idosos, creches, fechadas pelo fato de aqueles serem católicos, enfim, ligados portanto, à igreja que é clandestina, que está nas catacumbas. E depois também várias igrejas foram demolidas. Vários católicos foram presos, especialmente por ocasião de Páscoa, de Natal, vários deles foram presos. Enfim, de forma que a perseguição está cada vez mais intensa depois que o Vaticano assinou este documento com o regime comunista chinês, pensando em unificar as igrejas, com vistas a unificar a igreja, dando ao Partido Comunista a autoridade para nomear os bispos. Que loucura! Isto é algo indizível. A autoridade para nomear os bispos católicos na China. Meus amados irmãos, veja só, também nas suas visitas que o Papa Francisco fez, não só a Cuba, mas também ali onde estão ainda, né, os irmãos Castros, um já falecido, mas o outro está lá ainda e influenciando. E depois na Bolívia, a Evo Morales, também a Maduro e assim por diante, a esse pessoal todo comunista, sempre tratou-os com simpatia. Vários dos seus discursos têm sido usados pelos comunistas para poder justificar a luta que eles têm, supostamente, né, pelos direitos dos pobres e dos trabalhadores, quando, na verdade, quando você olha para os países onde eles estão, significa a opressão dos pobres, significa o massacre daqueles que se opõem, como aconteceu na União Soviética, como acontece na China, como aconteceu em Cuba, como tem acontecido na Venezuela, né, um regime que leva à destruição da economia e dos direitos mais fundamentais do ser humano, como a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir e assim por diante. Veja, então a simpatia do Papa, infelizmente, a esses movimentos revolucionários é muito grande. Esse invasor, esse criminoso que existe no Brasil, por exemplo, o presidente do MST, João Pedro Stedley, este homem foi convidado a participar de um fórum socialista no Vaticano e teve as suas despesas pagas pelo Vaticano, debaixo do governo, né, do Papa Francisco. E ao mesmo tempo que ele é simpático aos movimentos revolucionários e comunistas, ele ataca continuamente aos países que têm a economia de mercado, como, por exemplo, né, os Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, e assim por diante. Enfim, não que a gente tenha que canonizar todas as atitudes, né, desses governantes dos países de economia liberal, mas evidentemente que estão há anos-luz
de distância no sentido positivo em relação àqueles que são líderes nos países comunistas, porque pelo menos nos países de economia de mercado as pessoas são livres para empreender e fazer as coisas, enfim, e para manifestar a sua opinião, e ninguém é preso por causa de opinião, enquanto nos países comunistas, como acontece agora na China, como tem acontecido também em Cuba e aconteceu em todos os países comunistas, quem emite uma opinião contrária ao partido único, que é o Partido Comunista, então pode ser preso, é preso e tantas vezes torturados e mortos também. Meus amados irmãos, os tempos são muito difíceis, os tempos que nós estamos vivendo. Então, evidentemente que os papas passam, né, assim como os bispos passam, os padres passam, a igreja permanece porque a igreja é de Deus. E à medida em que nós vamos assistindo essas atitudes lamentáveis por parte de Francisco ou daqueles que, junto com ele tem governado, nós só temos que clamar a Deus a sua misericórdia e pedir a Ele que nos fortaleça, nos ilumine, nos ajude a fazer aquilo que é correto segundo o ensinamento da igreja e a rezar por nossas autoridades, sim, a amá-las e a respeitá-las em tudo aquilo que elas têm feito de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com o ensinamento da igreja nesses 2000 anos. Mas ao mesmo tempo que não nos deixe ser covardes e fechar os olhos diante dessas atrocidades, diante dessas lamentáveis ações, atitudes, diante de toda estas ações que têm ido na contramão daquilo que foi o ensinamento de Nosso Senhor. E no caso concreto, em relação a este acordo com a China, né, que nós possamos, sim, admiravelmente nós possamos dar o nosso apoio ao admirável, melhor falando, a admirável coragem do cardeal Joseph Zen, que tem defendido a igreja pela qual ele dedicou a sua vida e a qual ele conhece muito bem, a igreja na China, e que corajosamente denunciou, né, o malefício desse acordo que foi feito entre o Vaticano e o governo comunista chinês, e que nós possamos dar apoio a ele. E lembrando uma coisa, o cardeal Zen, ele fez um apelo aos cardeais do mundo inteiro que intercedam junto ao Vaticano para que este acordo seja cancelado, entende? Por estas razões que aqui nós expusemos, porque seria a aniquilação da Igreja Católica na China, uma traição aos católicos que durante esse período todo de perseguição foram presos, torturados e mortos para manterem a sua fidelidade a Deus e à Igreja, ao Papa, e que, entretanto, agora estão sendo traídos, né, pela administração do Papa Francisco, uma vez que estão se esforçando de colocá-los debaixo da autoridade do Partido Comunista, se houver a unificação da verdadeira igreja com a falsa igreja patriótica. Então, meus amados irmãos, e mais uma coisa ainda, mais uma informação interessante, né? O cardeal Joseph Zen, ele mandou ao Papa Francisco, ele fez respeitosamente, assim como os cardeais dos Dúbias em relação àquela Amoris Laetitia, aqueles 4 cardeais fizeram ali perguntas, respeitosamente pedindo ao Papa que esclarecesse em relação à questão da comunhão dos que vivem adultério. Também o cardeal Zen dirigiu-se ao Papa Francisco, pedindo esclarecimentos em relação a este acordo, pedindo que esclarecesse, porque se for como assim está colocado, como foi vazado, como está sendo até agora direcionado, aquilo significará a aniquilação, a destruição da Igreja Católica na China. E um cardeal angustiado com o futuro da igreja, né, preocupado com as ovelhas ali na China. Entretanto, até o presente momento, ele não obteve nenhuma resposta. As perguntas, ao pedido de esclarecimento que o cardeal Joseph Zen fez para poder compreender melhor ali como atuar na China. Então, meus amados irmãos, lamentável tudo o que está acontecendo, mas é a realidade. É difícil fazer um pronunciamento como este, porque alguém pode perguntar qual é a utilidade disso. A utilidade é esta: as pessoas precisam saber o que está acontecendo. E por que nós precisamos, sim, ter uma atitude crítica, no sentido, a palavra crítica aqui, no sentido bem preciso da palavra, em relação a determinadas atitudes do Papa Francisco e da sua administração. Porque ele tem ido na contramão daquilo que a igreja sempre ensinou. A igreja condena o comunismo, ao ponto de dizer que aqueles que colaboram com o comunismo, aqueles que promovem o comunismo, ficam automaticamente excomungados. Enfim, então é incompreensível esse tipo de atitude, né? Alguém poderia dizer, mas ele não é comunista, o Papa não é comunista e nem está querendo promover o comunismo. Pode ser que não, mas
O fato de colocar a Igreja Católica na China debaixo da autoridade do comunismo significa destruí-los. Eles sofreram até agora justamente para poder manterem-se fiéis como católicos e não podem ser traídos dessa forma. Portanto, não é possível concordar com isto. É uma atitude infeliz. Por mais que possa ter-se ali a boa intenção, cai naquilo que o cardeal Zen disse. O Vaticano está buscando um sucesso diplomático. Quer mostrar ao mundo que é eficiente em retomar as ações, ali a união diplomática com a China, mas esquecendo-se a razão pela qual existe o Vaticano, que é o cuidado da Igreja, esquecendo a Igreja, deixando a Igreja entregue nas mãos dos inimigos que vão aniquilá-la, se assim puderem. Que a Santíssima Virgem nos ajude, nos alcance a graça de podermos ser fiéis à doutrina de Nosso Senhor e à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos dê a sobriedade, a caridade para rezar por todos, a querer bem a todos, mas a firmeza de nos mantermos sempre na verdade de Cristo, conforme a Igreja sempre ensinou. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.